gente quer começar agradecendo a vocês por confiarem em nós, por nos aceitarem como somos, porque quem daqui não é palestrante. É uma pessoa como vocês, que precisa estudar muito. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto precisa. E acima de tudo, alguém que se identifica com tudo aquilo que todos nós passamos na nossa vida, especialmente na área da sexualidade. Então não é uma palestra, é uma conversa. E como realmente meu desenvolvimento moral é bem limitado, eu precisei me escudar naqueles que são melhores do que eu, sabem mais do que eu, e certamente vão nos emprestar as palavras para que todos nós, juntos, possamos aprender alguma coisa importante sobre a nossa sexualidade. Vocês já notaram que a gente raramente fala sobre isso? Em especial na casa espírita. E é um dos equívocos que a gente traz das nossas raízes, talvez religiosas, ou políticas, ou filosóficas do passado, de que a gente guarda alguns assuntos numa caixinha preta e resolve que eles vão se resolver sozinhos, que nós não vamos tocá-los, e eles ficam ali guardados. E justamente por não serem desvelados, especialmente por nós que nos dizemos espíritas dentro de uma casa espírita, nós continuamos cometendo os mesmos equívocos, na maioria das vezes sem saber que estamos errando. Então é importante a gente trazer temas como esse à casa espírita. Todos nós, encarnados ou desencarnados que estamos aqui hoje, já sofremos, estamos sofrendo ou sofreremos em função da nossa sexualidade. E é interessante saber por que nós sofremos e o que fazer para sermos mais felizes, para sermos plenos. E mais do que isso, o que fazer para alinharmos as nossas energias sexuais com as leis divinas, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, se vocês apagarem a luz, vai ficar melhor. Um pouquinho melhor. Aí, tá meio tortinho, mas dá pra ver, não dá? Ok. Aí, peguei. Então, a gente vai usar esses 3 livros, tá? O Consolador, quem já leu o Consolador aqui? Ninguém, né? Nem eu tinha lido, até bem recentemente, por conta desse estudo. Vida e Sexo, que também é de Emmanuel, e como Consolador também é psicografado por Chico Xavier. Quem já leu Vida e Sexo? Também não tinha lido, tive que ler, vocês também vão ler certamente. E o Livro dos Espíritos, esse eu sei que vocês todos têm de cabeceira, não é isso? Então, eu quis trazer essas fotos pelo seguinte, vocês vão vê-las em cada um dos slides, e foi proposital. Eu quero fazer uma lavagem cerebral em vocês. Toda vez que vocês virem esses livros espalhados nas bibliotecas espíritas, vocês vão querer pegar para ler. Então, o objetivo é visualizar a capa, vocês saberem a origem de onde eu estou tirando o material e, acima de tudo, fazer vocês terem vontade de ler, porque vale a pena ver. Então, a gente vai estar utilizando esses 3 materiais e os autores do Consolador e do Vida e Sexo, Emmanuel. E Allan Kardec codificou, então, como codificador, ele tem ali o Livro dos Espíritos, nas suas perguntas e respostas que os Espíritos trouxeram para ele. Então, vamos lá. Como é que a gente entende o amor em nós mesmos, segundo o Evangelho? O que vocês entendem por amemo-nos, segundo o Evangelho? Amemos os outros? Não. Amemo-nos, a nós, o nosso amor, por nós mesmos. Amar a nós mesmos não é a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Não. Para nós, a egolatria já teve o seu fim, porque ficou lá atrás, ficou no nosso passado. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com um único mestre, que é Jesus Cristo. Isso aqui é amar-nos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui hoje para aprender sobre sexo. Nós estamos aqui para nos amarmos mais, aprendendo com o único mestre, que é Jesus, como amarmos-nos como seres imortais e como amarmos o nosso corpo físico, veículo da vida orgânica que a misericórdia de Deus deu para a maioria de nós que aqui estamos. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando as palavras dos guias? O que vocês acham? Estudar e muito. Estudar e muito? Vamos lá.
É indispensável esforço próprio no estudo, meditação e cultivo, aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Vir para a casa espírita para falar de temas que nós falamos não nos garante nada. O que garante é o segundo parágrafo ali. A necessidade de nos prepararmos individualmente na doutrina para vivermos as experiências que nós vivemos com a dignidade espiritual no instante oportuno. E nenhum de nós sabe quando nós vamos ser experienciados na área da sexualidade. Aí vocês vão falar para mim, mas eu sou casado, eu sou casada, eu sou celibato, ou celibatária. Eu não vou me colocar em situações de risco na sexualidade. Vamos e estamos nos colocando, muitas vezes sem percebermos. Vamos lá. E essa pergunta foi a pergunta que guiou Emmanuel, para escrever o livrinho chamado Vida e Sexo. Que os problemas do sexo agitam atualmente os vastos setores da vida humana, isso é incontestável. Mas de que forma as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para a matéria? Porque a gente fala do contrário, né? Da matéria para o plano espiritual. Mas como é que funciona? Qual é a visão da espiritualidade sobre o sexo? E como essa visão implicaria nas nossas vidas através de algumas mudanças? É isso que o Emmanuel está se perguntando. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as direções dessa maneira. Isso vai ter que estar na nossa geladeira, viu, gente? Principalmente para quem tem filhos. Não proibição, mas educação. A gente não proíbe ninguém da prática do sexo, a gente educa. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Aí vem uma perguntinha pessoal para cada um que eu não gostaria de escutar a resposta. Nossa vida sexual tem sido pautada por isso aí? Cada um com a sua consciência, como já dizia Emmanuel, a sexualidade é uma escolha de foro íntimo. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Se a nossa vida sexual, se o uso da nossa sexualidade na nossa vida atual tem de alguma forma desrespeitado os padrões divinos, nós naturalmente vamos sofrer consequências. E sérias, graves, que podem se arrastar por várias vidas sucessivas. Isso aqui não é para fazer ninguém ficar assustado não, viu, gente? Nós temos que pôr os pés no chão, nós temos que pensar em sexualidade como potência de vida. E como toda potência e energia, nós temos responsabilidade dos que nós fazemos. Sem isso, vamos nos enganar, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Por isso, reencarnamos, nascemos e renascemos em situações, às vezes, difíceis, por nossa própria escolha. E os sexos? Tem sexos os espíritos? O Allan Kardec perguntou aos espíritos em 1857. Espírito tem sexo, gente? Não, não tem. Mas olha como a frase foi ordenada. Observa. Tem sexos os espíritos? Essa frase se refere, tem o sexo masculino e feminino? Os espíritos? É isso que essa frase está perguntando. E a resposta é claro que não. Não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Vamos parte por parte. O que isso quer dizer? Os sexos dependem da organização do que, gente? Da constituição física, da nossa indumentária carnal. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí que a gente começa a escorregar um pouquinho com as palavras. Na vida espiritual, nós temos simpatia por outros espíritos? Vocês acham que acontece assim? Acontece. Porque sem indumentária carnal, os nossos sentimentos são mais profundos, mais vivos. Então, nós nos sentimos mais próximos daqueles que têm algum tipo de semelhança, de gostos, de pendores, de atributos que conosco, que nós mesmos temos. Mas não há como nós entendemos no corpo físico o sexo entre os espíritos. E nem poderia ser diferente. Nós vamos entender por quê. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Numa nova existência, o que vocês acham? Pode?
Deve. E por que deve? É que a gente possa aprender coisas diferentes. Vocês já pensaram se os homens nunca parissem? Ia ser muito deprimente, não ia? Um espírito que reencarna no corpo masculino eternamente nunca passa pela experiência de parir um filho. A palavra certa é essa, parir um filho, gerar e parir. Porque a produção, a gestação e o nascimento de uma criança é uma das experiências mais sublimes que uma alma pode ter encarnada no corpo. E não seria justo com os homens que eles não passassem por isso. Vocês já imaginaram se um espírito vivenciasse apenas vidas na matéria, no corpo feminino, e nunca experienciasse o azedume, a responsabilidade de manter o lar apenas como homem? Aquela ideia antiga, né, de que os homens é que trabalham e as mulheres é que ficam em casa. A responsabilidade de ser aquele chefe de família responsável pela economia, pela subsistência. Seria muito triste para nós que encarnamos agora no corpo feminino. Nós precisamos passar por essas experiências e muitas outras. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando nós estamos no plano espiritual, vocês acham que a gente prefere encarnar no corpo masculino ou feminino? O que vocês acham? Não? Eu já escutei muito espírita falando, na próxima eu quero ser homem, na próxima eu quero ser mulher. Né? Será que a gente realmente se preocupa com isso quando está sem corpo? Não. Pouco nos importa. O que nos guia nas escolhas são as provas que nós precisamos passar. Vocês percebem que, sob o ponto de vista espiritual, o corpo, sendo ele feminino ou masculino, pouca diferença faz? A diferença, como foi lido no início aqui na mensagem inicial, está nos olhos de quem vê. Nós precisamos alternar as nossas vidas entre corpos masculinos e femininos para aprendermos, passarmos por experiências que são caracteristicamente vinculadas a homens e a mulheres no nosso plano material. Mas é basicamente isso. Isso aí é a explicação de Kardec, está no Livro dos Espíritos. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então seria muito triste que Deus, sendo perfeito, não nos desse a oportunidade de vivenciarmos tudo. Passamos por todas as experiências, não só sob o ponto de vista econômico, diferentes áreas do Estado, do poder pessoal, do poder político, do poder econômico, mas também da área da sexualidade. Através do sexo, diz Emmanuel, dimanam forças criativas, as quais na Terra nós temos o que? A reencarnação. Se o sexo não fosse prazeroso, nós teríamos filhos? Teríamos não. Temos o templo do lar. Se nós não precisássemos de um parceiro que nos mantivesse com energias sexuais para o nosso próprio equilíbrio, será que nós teríamos buscado um parceiro de vida? No matrimônio, numa vida em comum? Provavelmente não. Nas bênçãos da família, sem essa energia da sexualidade que nos traz a possibilidade da paternidade e maternidade responsáveis, do vínculo afetivo com um parceiro ou uma parceira, vocês acham que nós nos daríamos ao trabalho de conviver em família? Ia ser difícil, né? Não, bendito sexo. Bendita força sexual. As alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. E aqui a gente tem que entender que o sexo não se restringe ao ato sexual. Esse é um equívoco grande que a gente tem. A gente acha que o sexo inicia-se nas preliminares e termina no ronco, não é isso? Não. O momento da transferência de energias sexuais se dá durante todo o tempo em que o ser produtivamente se afeiçoa a alguma ação. Na arte, na cultura, na vida social, no trabalho, no estudo e no conúbio sexual com seu parceiro. Seja ele do mesmo sexo ou do sexo oposto. Porque já que espírito não tem sexo, parceiros do mesmo sexo trocam sim energias sexuais purificadoras, tanto quanto as que nós, que nos dizemos heterossexuais, trocamos com os nossos parceiros. E são merecedores de todo o nosso respeito e consideração.
E nós, com o tempo, aprenderemos que já que os espíritos não têm sexo, não somos nós que devemos apontar o dedo a ninguém, dizendo qual sexo que eles devem escolher. Porque Deus não nos criou dessa forma. Deus nos criou simples, ignorantes e livres, nos dando oportunidades variadas. E muitos de nós, ao transitarmos em corpos masculinos e femininos, nos situamos na psique feminina, muito embora num corpo masculino. Ou na psique masculina, muito embora num corpo feminino, ou vice-versa. Portanto, nós não temos autoridade moral para criticarmos ou julgarmos quem quer que sejam. Porque todos nós, hétero e homossexuais, trocamos energias benditas e divinas criadas por Deus. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. E aí que é o problema. Porque como a gente tem aquela mentalidade pequena, que acha que o sexo se expressa num quarto, junto com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, a gente não entende que a gente está expressando a nossa sexualidade o tempo inteiro. E muitas vezes, por não conseguirmos compreender de que maneira isso acontece, a gente não educa essa energia sexual que está na nossa mão, e não educada, ela passa a ter na nossa vida consequências danosas. Então precisamos sim ter consciência dessa força divina de que emana de todos nós. Por isso mesmo, os nossos irmãos e as nossas irmãs, Emmanuel diz, precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Aqui que é bonito. Observando como, com quem e para que se utiliza de semelhantes recursos. Isso também tem que estar pregado na geladeira, viu? Como? É de forma promíscua ou de forma responsável? Quando eu estou na interação sexual com meu companheiro, eu estou tendo as fantasias, estou imaginando que ele é o Justin Bieber. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque já que o sexo não se encontra estacionado no corpo, se é uma função da alma, se é uma energia que vem da alma e transpira pelo nosso pensar, através do nosso pensar se materializa, quando eu tenho uma relação sexual com alguém, estou pensando em outra pessoa, o que acontece com as energias que eu estou despendendo? Estão indo para onde? Então, o como é muito sério. Se eu preciso entrar em sites pornográficos, ou observar filmes, ou escutar gemidos, ou ser um voyeur, ou alguma coisa assim, para ter excitação sexual a ponto de realizar o ato sexual, como estou utilizando as minhas energias? Porque o problema não é com quem eu me relaciono sexualmente, é como eu me relaciono sexualmente. Se eu sou espírita e sei que no momento do ato sexual as minhas energias são partilhadas pelo meu cônjuge ou pelo meu parceiro, a minha parceira, e dependendo do nível de promiscuidade em que eu me encontre mentalmente, eu vou estar atraindo a presença de vampiros, espíritos sugadores, espíritos que, como eu, têm os interesses que eu tenho naquele instante e que se aproveitam das energias emanadas por mim. E mais ainda, se eu sei que naquele momento, na medida em que eu produzo essas energias, eu estou colocando não apenas a mim mesma, mas ao meu parceiro em risco. Porque o meu parceiro pode estar sendo obsidiado por minha causa. Então, como é muito importante. Com quem? Se eu acredito que não há regras, não há limites, eu posso ficar com hoje, ficar com o outro amanhã, ficar com o terceiro depois de amanhã, não é nada demais, é só ficar, né? Se eu não tenho a responsabilidade sobre as minhas escolhas, com quem eu estou, eu crio vínculos permanentes, elos energéticos que me vinculam à pessoa com quem eu me vinculo sexualmente, mesmo que seja no pensamento. Daí nos 10 mandamentos, não cometeis adultério. Não é adultério físico apenas não, adultério moral. Quando eu estou com meu companheiro ou minha companheira, mas eu estou desejando a mulher do próximo, o homem da próxima, nesse momento eu estou cometendo adultério. E grave. E estou me vinculando a ele ou a ela pelo meu desejo, meu impulso sexual, mesmo que o ato em si não aconteça. Sou igualmente responsável. Daí, para que utilizar os recursos da sexualidade?
Se nós conhecemos os recursos que nós temos, é melhor que os utilizemos de forma adequada. Não por medo, não por obrigação moral, não, por responsabilidade. Porque eles vão muito além do que os nossos olhos podem captar. Estamos juntos? Podemos continuar? Então, silêncio pesado. Eu não sei se são os meus ouvidos que andam meio surdos ou se é a vibração no ar, mas vamos continuar. Entendendo-se de que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados às leis de causa e efeito, segundo esse exato princípio, tudo que demos a outros no mundo afetivo, outros também nos darão. E aí nós somos traídos, e aí nós reclamamos que fulano de tal está comigo, mas está pensando na outra, ou a fulana está comigo, mas está pensando no outro, ou nós reclamamos que o fulano que eu estou fazendo dating está fazendo dating a mais 5 pessoas ao mesmo tempo, e a gente se pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Nessa vida, talvez, eu tenha até uma vida um pouco mais reta, mas e as anteriores? E as brincadeiras sexuais nas quais eu me envolvi no passado sem medir as consequências? Elas têm que ter uma consequência. Pela lei de causa e efeito, é uma lei natural. Acontece com todo mundo. Quais são as consequências dos meus atos no passado? Vão se apagar porque eu me transformei em espírita? Não. Remissão dos pecados não é um dos pontos do espiritismo, dos princípios do espiritismo. Nós não somos apagados no nosso passado. Nós existimos no nosso passado e configuramos a consequência desse passado no nosso presente, da mesma forma que no futuro nós vamos ter que encarar as consequências do que fazemos hoje. Além da simpatia geral, oriunda de semelhanças que possam entre eles existir, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Quer dizer, além da gente ser parecido, será que a gente, além de ser parecido, pode se gostar? Espíritos desencarnados. Vocês acham que os espíritos podem ter essa sensação de gostar um dos outros, além de serem simpáticos, além de terem as mesmas opiniões a respeito das coisas? Vocês acham que podem se gostar já no mundo dos espíritos? Vocês acham que sim? Afinidades. Que passem as afinidades. Vamos ver. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque esse laço, então, não se acha mais exposto às vicissitudes das paixões. Os nossos sentimentos são mais fortes, então é natural que nós façamos vínculos quando estamos no pátria espiritual. Verdadeiros, fortes, não significam que sejam vínculos bons ou ruins, mas vínculos. E esses vínculos, na vida material, vão se expressar através de parceiros que comungam sexualmente dos mesmos desejos e tendências que nós. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, e todo mundo já passou por esse período, que se traduz por suave encantamento. Vocês lembram quando vocês namoravam seus parceiros? É tão bom, não é, namorar? Fala a verdade. É bom demais, tanto assim que tem gente que fala, é melhor não casar, continuar namorando. Pois é, não funciona. Eu já experimentei, não funciona. Porque na medida em que nós nos sentimos responsáveis pelo outro e encaramos o outro como parceiro, namoro, essa fase de encantamento acaba e começa a haver o casamento, mesmo sem o papel. Porque é um estado de adoção do outro na sua vida. E quando essa linha é cruzada, não importa se é dali a um mês, 1 ano, 10 anos, o vínculo afetivo já está feito. E namoro acaba. Aí passa a ser casamento. Então, se a gente está na ilusão de que namorar para sempre funciona, lamento. Mas é só isca. E Emmanuel explica. 2 seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. E não é necessariamente atração física, viu, gente? A sexualidade e a atração física nem sempre andam juntas. Vocês lembram que a energia sexual ultrapassa o momento do relacionamento sexual. Então ela está na vida, está no todo. Essa atração é atração de valores e de simpatias, como o livro dos Espíritos mostrou pra gente na questão anterior. Então, se eu tenho identidade de valores com alguém, se eu gosto de conversar sobre algum tema, se eu partilho das mesmas ideias, eu me sinto atraída por aquela pessoa. Não é assim? Independente do sexo, não é? Eu estou atraída pela pessoa. Mas quando acontece de ser um homem e uma mulher, o que acontece aí no meio da atração? Eu estou atraída por aquela pessoa, mas
Ele é um homem, eu sou uma mulher. Ora, talvez essa atração possa me levar em algum lugar. Perdão, acho que eu passei muito rápido. Tá aí. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, que é o namoro. Se não falseássemos ou faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Mas se eu me sinto atraída por alguém, tenho afinidade com aquela criatura e tenho a vontade de estar junto, estou no processo de namoro, eu não posso ignorar que tem um fator de reencarnação vinculado a esse reencontro, porque a gente não encontra ninguém por acaso. Existem sim os relacionamentos fortuitos, nos quais a gente acaba se engendrando, se enrolando desnecessariamente. Porém, em sua grande maioria, esses que cruzam a nossa existência têm vínculos conosco desde o mundo espiritual, quiçá de outras vidas. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Essas são características de muitos daqueles que cruzaram a nossa vida aqui nessa existência. Pessoas que nós pensávamos, eu já conheço você de algum lugar. Nossa, você me é tão familiar, eu me sinto tão confortável, parece que eu já te conheço a vida inteira. Essa sensação, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Certamente nós já nos reencontramos antes. O que não é determinante que aquele relacionamento tenha sucesso. Porque não é só esse o jogo de interesse, existe mais. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional em outras vidas. Almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, porque nós precisamos do magnetismo do outro. Daí, quando a gente encontra um parceiro ou uma parceira do sexo oposto ou do mesmo sexo, no caso do homossexualismo, não apenas os interesses e as atrações, mas também a complementação magnética da psique do outro. Então, o outro é aquele determinante, aquele que vai à frente, aquele que tem iniciativa. E o outro parceiro, a outra parceira é aquela mais passiva, mais tranquila, que segue. É a complementação psíquica, a complementação magnética. E nós vivemos em busca da complementação magnética. Daí dizemos que tem muitas mulheres que parecem homens, né? Elas são ali, põem o pé no chão e vão à frente. E tem muitos homens que parecem também mulheres, porque tem aquela docilidade da alma, aquela suavidade. Isso não é vexatório e nem humilhante, muito pelo contrário. É característico de muitos de nós que passamos de corpos masculinos e femininos no carrossel das reencarnações, nessa engrenagem em que nós suplantamos características masculinas e femininas para que nós possamos nos desenvolver mais rapidamente. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Esse é que é o problema. Quando a gente está enamorado, a gente pensa. Quando a gente está apaixonado, a gente pensa. Não pensa. Não pensa. Mais à frente ainda nesse livro, Emmanuel vai dizer que se nesse momento os casais parassem para se perguntar, essa companheira ou esse companheiro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, no final da minha vida, é isso que eu quero para mim? Estar junto dele, do jeito que ele é? Porque ninguém muda ninguém, né? A gente tem a impressão que, eu vou casar com fulano, eu vou mudar fulano. Mentira, outra mentira. Que a vovó da gente não contou pra gente. Ninguém muda ninguém. Porque se fosse fácil a gente mudar o outro, estaríamos todos mudados. A gente também tenta em vão. Porque a gente vai se modificar. Mas melhor, não. Essa palestra hoje está abrindo demais os olhos da gente. Graças a Deus, abriu muitos meus também, abriu os meus. Então vamos continuar. Nesse momento, Emmanuel diz assim, quando o calor da paixão, a suavidade, a docilidade do namoro se implanta, é a hora de parar e pensar, é isso mesmo que eu quero para mim? A gente não faz isso, faz? Olha o que ele diz. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física, habilitadas a pensar em termos de autoanálise quanto ao instinto, quando o instinto sexual se mais derrama do ser. E quando a gente está apaixonado, os hormônios estão lá em cima, né? Tem os hormônios da alegria, do prazer, né? Que deixam você
Você vê tudo colorido. A pessoa que está apaixonada, a pessoa não precisa nem dizer. A gente percebe, o olho brilha, a pele fica boa, não é? Tudo fica bem. Os problemas estão lá, mas eles podem ficar por lá. A gente percebe. Esses dias atrás, uma companheira nossa, em Chelmsford, está muito feliz no relacionamento, não contou para ninguém, mas todo mundo já sabia. Porque olhava para ela e via alegria transparecer. É um momento lindo. Infelizmente é curto. E precisa ser curto. Precisa ser curto, senão o nosso organismo físico não suportaria o influxo de hormônios de tal maneira pelo resto da vida. É outra ilusão, outro mito. É necessário aquele momento do enternecimento, mas ele precisa ser substituído pela maturidade, pela responsabilidade no relacionamento. São fases, e fases naturais. Mas é nesse momento de enternecimento que a gente tem que parar para pensar. A pessoa que eu sou, será que eu vou conviver com essa pessoa do jeito que ela é pelo resto da minha vida e vou ser feliz? O que eu vou ter que me modificar para poder fazê-la mais feliz? E a gente passa por essa fase e não faz essas perguntas, né? É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Essa parte é muito interessante. Porque muitos de nós temos parceiros do passado. Já fomos homens e mulheres em vidas anteriores. Temos muitos esposos e esposas lá no plano espiritual. Companheiros nossos, como dizia Raul Teixeira, uma fila, como diz, né, Raul Teixeira, uma fila muito grande de maridos e esposas à nossa espera. E muitos deles foram magoados por nós. E muitos deles aguardam ansiosamente a possibilidade do retorno na carne. E muitos deles gostariam de ver-nos juntos a outros parceiros, para que nós, durante o ato sexual, pudéssemos dar a eles a oportunidade do reencarno. Então eles ficam próximos a nós, nos insuflando ideias. Esse aí é o perfeito. Não, essa aí é a companheira. Vamos, não, só uma vez, usa camisinha, não tem problema. Não se preocupe, tabelinha pra quê? Não, imagina. E muitos de nós incautos, principalmente na idade mais jovem, nós não somos jovens, somos sim, mas já fomos mais. Então naquela idade mais jovem, nós não pensávamos muito nas consequências. E achávamos que porque estávamos apaixonados ou elevados por alguém, aquele era o homem ou a mulher da nossa vida e nada ia mudar isso. E aí nós tínhamos o contato sexual e engravidávamos. Está lá o companheiro, a companheira esperando por nós para que nós pudéssemos dar-lhes a oportunidade da reencarnação. Vocês entendem agora porque eu tenho um problema grande com o microfone? Eu gesticulo muito, por isso eu tenho muita dificuldade. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente, a espíritos que se corporificarão no futuro lar, em cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos, ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Importante lembrar que Emmanuel disse isso na década de 40. E eu olho para o tempo de hoje e fico pensando como se encaixa na realidade hoje. Quantas moças ainda acreditam que engravidando dos seus parceiros elas vão segurá-los para sempre? Hoje, 2012. Quantos homens ainda acreditam que engravidando as suas namoradas vão ter controle sobre elas pelo resto da vida? Em 2012. E quantos espíritos do nosso passado ainda creem que forçando, atuando, influenciando numa relação sexual, insuflando a ideia de um casamento prematuro, seremos todos felizes para sempre? Vocês imaginem a responsabilidade dos vínculos afetivos que nós formamos. Isso porque a doação de si mesmos à comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo. E mesmo assim, sendo influenciados em muitas vezes pelos parceiros do passado, quando nós voluntariamente nos associamos com alguém na área da sexualidade, além de passarmos a ser responsáveis por esse alguém e pelo vínculo criado entre nós, nós somos igualmente responsáveis por aquele espírito estar reencarnando através de nós.
assumiremos então as consequências. É a mesma força? É a mesma força. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? O que vocês acham? Está lá no Livro dos Espíritos. É a mesma força? Sim, é a lei de atração e é a mesma para todos. A energia sexual tem como recurso a lei de atração. Então, quando a gente fala, eu estou atraído pelo fulano, pelo beltrano, é natural. Essa lei de atração é o que nos mantém juntos. Na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face de potencialidades criativas que se reveste. Aí a coisa vai pegar de novo. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. O que isso quer dizer? Naqueles espíritos que ainda estão muito primitivos, essa energia, esse impulso sexual, a lei de atração, ela funciona sem que eles pensem a respeito disso, sem que eles tenham muito controle sobre isso, porque não têm consciência disso. Agora, pasmem, porque ainda hoje, no nosso século, existem grupos que vivem e funcionam como grupos primitivos no nosso planeta. Grupos que pensam que podem ter 10 esposas, 8 esposas, 6 esposas, e que nenhuma consequência moral antevêem nisso. Vivendo como bárbaros, utilizando da energia sexual a seu bel prazer sem pensar nas consequências. Isso não é crítica, não, é uma constatação. Nós não sabemos onde nós vamos renascer amanhã. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito pouco a pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Não tem jeito, se tem a lei de causa e efeito, todos aqueles a quem eu feri, eu vou ter que responder por isso. Mesmo que seja legítimo. Mesmo que perante as leis do homem seja normal. Então, se eu me mudo, por exemplo, para um país em que eu posso me casar com 3 maridos, é legal, é normal, é moral, eu não vou estar infringindo lei humana alguma, eu vou imaginar, não tem consequência, eu posso trair, posso fazer o que eu quiser, não vai ter nenhum problema. Mas moralmente eu vou estar infringindo as leis divinas. E eu vou responder por isso, na medida do meu conhecimento a respeito dessas leis. Por isso que quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente se torna. À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento, responsabilidade em sua aplicação. A pergunta é, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida sexual? A mesma pergunta do início do estudo. Com base nessas informações, será que a nossa vida sexual está alinhada com as leis divinas? Ou ela está alinhada aí com algumas crenças e valores antigos que nós trouxemos, sabe lá de quando, de outras vidas ou dessa mesma? Achando que não há consequências para o que nós fazemos, ou achando que já que a nossa vida sexual é tão privada, ninguém deve saber dela? Quem sabe Deus também não sabe? Não, isso é mentira. Nossa vida sexual é de foro íntimo. Ela pertence a cada um de nós, porém, Deus tudo sabe. Deus sabe o que nos move, principalmente o que nos faz agir como nós agimos. E mesmo que do lado de fora nós possamos parecer pessoas dignas, respeitosas, respeitadoras, com uma vida moral ética, apenas nós sabemos o que ocorre dentro de nós. E é por isso que a gente tem que se perguntar, nossa vida sexual está pareada com as leis divinas? E é por isso mesmo que essa vida deve estar controlada por valores, que essa energia, perdão, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Seja na criação de formas físicas, como os filhos, na criação de obras beneméritas da sensibilidade. Isso aqui, onde nós estamos, esse teto que nos guarda, é produto de energias sexuais. É produto de energias sexuais. Porque esse impulso de vida, o impulso criador que permuta o ser e que atrai os afins, cria maravilhas. Quando nós criamos alguma coisa na nossa vida, uma receita de bolo, uma maneira mais rápida de chegar a algum lugar, uma descoberta científica,
Quando nós criamos, nós estamos utilizando essa força, essa energia divina, que nós damos o nome de energia sexual, pulsão de vida. Não há nada feio nisso, não há nada reprovável nisso, não há nada pejorativo, é divino. Mas os nossos olhos, como disse a mensagem inicial, usaram lentes durante muitos anos, muitas décadas, centenas de anos mesmo. E toda vez que olhávamos para a energia sexual, olhávamos com as lentes do pecado, olhávamos com as lentes da censura, olhávamos com as lentes do impróprio. Hoje, nós sabemos, pelo Espiritismo, que a energia sexual que nos anima, nos traz a vida, ela fomenta o bem, quando posta a serviço do bem. Não há nada de errado com isso. E o mais interessante é que, apesar de sabermos disso, quando nós buscamos educar sexualmente os nossos filhos, muitas vezes usamos as mesmas lentes sujas que a hora usávamos nós, apesar de sermos espíritas e apesar de sabermos da imensa responsabilidade do uso da energia sexual. Em nenhum caso ser-nos alícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Energia de vida. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelecem-se entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Aí eu me lembro do ficar, né? Vocês conhecem o ficar, né? Eu tinha 14 anos, quando eu escutei essa palavra ficar pela primeira vez no Rio de Janeiro. Acho que no Rio as coisas chegam mais rápido, né? E eu fiquei sem saber por quê, até hoje, que eu não entendi o que ficar era. Naquela época, ficar era dar mão e dar beijo no rosto, viu, gente? Quero explicar com clareza. Hoje em dia, ficar tem uma outra conotação, né? A coisa foi ficando mais complexa. Mas naquela época, o ficar era dar a mão e beijo no rosto, que naquela época, uns 30 e poucos anos atrás, não vou falar mais o que é isso, era muito sério. Quando alguém dava a mão para uma moça e dava um beijo na bochecha, era namoro. Mas de repente o ficar acabava ali. E aí você ficava com outro, e com outro. E eu fiquei sem entender qual o ponto. E aí a gente fica adulto, né? Os anos passam tão rápido, a gente não se percebe, e de repente os filhos da gente ficaram. Mas que coisa sem jeito, sem nexo. E agora os netos estão aí. E os netos vão ficar daqui a 20 anos, talvez menos, se nós não cortarmos o ciclo da irresponsabilidade. Porque quando a gente é complacente com certas coisas, a gente não fala o que a gente acredita, ou quando a gente é conivente com essas coisas, elas vão continuar acontecendo. Não nos cabe julgar nem apontar dedos, mas quando nós temos sobre a nossa guarda filhos, é necessário que nós sejamos honestos conosco mesmo e cumpramos o nosso dever, de acordo com o nosso conceito de valores. Olha, meu filho, minha filha, a energia sexual é belíssima. É o que alimenta todos nós, mas exige responsabilidade, exige maturidade. E no momento em que você eleja um consorte ou uma consorte, você terá que lidar com as consequências. Seja um relacionamento bom ou não, difícil ou fácil, venham filhos ou não, e as consequências serão suas. Eu, seu pai, sua avó, seu tio, seja lá quem for, estaremos junto com você. Porém, você precisará encarar as consequências e a responsabilidade dos seus atos. E nós precisamos falar isso com os nossos filhos sem pudor. Nós precisamos falar sobre o controle de natalidade sem pudor. Nós precisamos falar sobre o uso e o abuso da internet sem pudor, explicando o porquê. Hoje em dia a gente não precisa nem entrar em site pornográfico, né? Quem tem televisão a cabo em casa, né, o canal brasileiro, se a gente sentar para assistir uma novela ou outra, nós teremos cenas praticamente explícitas, e aí não vai nenhum pudor não, é a pura verdade, que os nossos filhos assistem. Já que eles estão ali assistindo, nos cabe o processo educativo. Olha, meu filho, isso é um que o casal que vive junto, que se ama, que se respeita faz. Mas quando um personagem faz a mesma coisa com 10, ficando com 10, me cabe como mãe, como avó, como tio, como pai, falar, olha, meu amigo, meu filho, minha filha, isso não é um comportamento adequado, porque você está abusando das suas energias sexuais numa situação dessa.
está criando vínculos, correntes energéticas, claro, com a linguagem adequada, com cada um dos seus parceiros. E você vai ter que se rever sua postura, porque no futuro você vai reencontrar esses companheiros, mais cedo ou mais tarde. E o que você fizer a eles vai ser feito a você. Porque toda a boa escolha tem uma consequência boa, e toda escolha má tem uma consequência má. É a lei da vida. E nós, às vezes, pelo nosso pudor, pelo nosso falso pudor, nós evitamos conversar sobre a responsabilidade do sexo na nossa casa. Nós nos limitamos apenas a falar, olha, use camisinha, meu filho. Use a pílula, minha filha. E acabou. E a coisa é muito mais profunda, né? Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Nós somos responsáveis pelo vínculo afetivo, pelas trocas magnéticas que nós criamos com o outro. Quando a gente decide cortar, a falta daquela manutenção de energia ao outro pode causar graves danos a ele ou a ela. E a responsabilidade é nossa. É dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma. O parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. A gente lembra daqueles casos tristes de companheiros e companheiras que matam seus bem-amados no momento de falta de controle, no momento de doença moral, no momento em que o amor ficou doente. E nós não sabemos se nós já estivemos nessa situação em vidas passadas. Porque está escrito ali, olha, a autodefensiva, energia de conhecimento próprio, nós não conhecemos as nossas resistências morais, porque nós pouco nos conhecemos. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debilitando-se-lhe o caminho da sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carregará para o futuro. E aí vem as famílias difíceis em que nós reencarnamos. Aí vem o filho problema, vem a mãe difícil, vem o pai difícil, vem um inimigo oculto dentro do nosso lar. E nós mesmos causamos o mal no passado. Então, as nossas dores de hoje têm muito a ver com o uso e com o abuso das nossas energias, principalmente energia sexual. Daí isso é tão difícil falar sobre sexualidade, porque a nossa memória é muito curta. E o nosso conceito de sexo, de sexualidade, é ainda muito superficial. E o que Emmanuel veio trazer para nós é que perpassa a nossa vida inteira, em cada uma das nossas ações diárias. Nós respiramos essa energia, nós vivenciamos essa energia, o universo está repleto dela. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Dá medo, gente? Vocês ficaram com medo lendo isso? Eu fiquei. Ai, fiquei. Deu medo. Não pelo que eu conheço, mas pelo que eu desconheço de mim mesma. O pouco que eu conheço de mim, mas o muito que eu ainda não sei a respeito de mim mesma. Nós, na maioria de nós, está em relações afetivas estáveis, seja com o companheiro, com a companheira, com o marido, com a esposa. Mas e se nós estivéssemos solteiros aí na vida? A gente não sabe que tipo de resposta a gente daria aos impulsos. Nós que já passamos às vezes por situações difíceis nos relacionamentos, pensamos, vou largar esse parceiro, vou arrumar outro. Né? A gente muda de nome, de endereço, né, de tamanho de pé de sapato, mas os problemas vão continuar sendo os mesmos. Porque nós vamos continuar atraindo para nós, pela nossa emanação, pela nossa carga moral, nossa carga magnética, nossa carga de pensamentos, experiências semelhantes àquela que não foi resolvida. E nós tentamos fugir, né, de uma vida a outra. Mudamos às vezes de país, mudamos de nome, mudamos de marido, mudamos de esposa, mas os problemas permanecem muito semelhantes. Enquanto nós não nos mudarmos, enquanto nós não nos modificarmos para melhor, a nossa vida aqui do plano físico vai espelhar
as nossas limitações íntimas. E é assim que precisa ser. Daí a gente fala, ninguém muda ninguém, né? Vocês acharam graça no início? A gente não muda ninguém. A gente pouco consegue mudar a gente mesmo. A gente só consegue mudar a gente mesmo quando a gente quer. E quando a dor é tamanha que nos incomoda. Porque a gente é tão inteligente, o ser humano é muito inteligente. Deus é justo. Nós desenvolvemos mecanismos de defesa para lidar com a dor. A gente vai aguentando a dor. Aguentando a dor de um relacionamento infeliz, a dor de uma frustração, a dor de uma separação, a dor de uma traição. A gente vai aguentando até um certo limite, mas chega num ponto que é insuportável. E é justamente nesse ponto que é insuportável que a gente quebra. E quando a gente quebra, a gente fala, não aguento mais, não quero mais isso pra mim, eu vou mudar. E a gente muda. As pessoas falam, chegar no fundo do poço, né? A gente muda. E normalmente a gente muda para melhor. E com a vida sexual é a mesma coisa. A gente tem um padrão de comportamento. E muitas vezes esse padrão de comportamento pode não ser o melhor para nós, como espíritos imortais. Pode ser o mais conveniente para a nossa organização física atual, mas pode não ser o melhor para mim, como o espírito imortal que eu sou. E eu preciso chegar num ponto de me quebrar e falar, ok, eu vou mudar a minha vida. Eu vou tentar ser feliz. Eu vou buscar um companheiro ou uma companheira, ou se eu decidir pelo celibato, eu vou utilizar as minhas energias sexuais em outras áreas da minha vida, eu vou sublimá-las. E nós temos tantas áreas que precisam ser utilizadas. Não há nada de errado no sujeito, no companheiro ou na companheira que decide, eu não quero ninguém na minha vida, ótimo. Mas aquela energia sexual permanece ali, porque está na natureza. É preciso redescobrir formas de utilizá-la. Porque senão a frustração vai ser muito grande, a tristeza. Quanto estará na nossa mão sem ser utilizado? O casamento, a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. Achei tão bonito quando Emmanuel falou, e vocês vão ver dali mais pra frente um pouquinho. A gente tem muito preconceito com o homossexualismo, né? A gente tem que voltar a falar nisso agora. E o preconceito é nosso, porque nós acreditamos que existe uma maneira só de viver. E quando as maneiras são diferentes da nossa, por nossa ignorância, nós já condenamos a maneira diferente. Então, nós imaginamos que um homem e uma mulher devam ser aqueles que se agenciem para formar uma família. E quantos de nós conhecemos famílias de pares do mesmo sexo tão estáveis ou mais estáveis do que a nossa? Tão felizes ou mais felizes do que a nossa. Quantos filhos adotados por essas famílias ou trazidos a essas famílias de outras formas crescem hoje em lares estáveis, amorosos, fraternos, verdadeiramente felizes? E quantos de nós, ditos heterossexuais, nos negamos a parir? Por N motivos. Então nenhum de nós pode apontar o dedo, mas Emmanuel, já em 1940, vai dizer assim, vocês vão ver logo em seguida. Homens e mulheres, ou almas afins, que se unem no sagrado consórcio do matrimônio. E quando eu li, eu imaginei meu pai, já naquela época. Ele antevia o futuro. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. É isso que é o casamento. Em nenhum momento está escrito que é entre um homem e uma mulher. É um casamento, um consórcio entre almas. Então que a gente tenha muito respeito pela opção de cada um. E nunca aponte o dedo, com base na doutrina espírita. Porque se é natural que o espírito não tem sexo, natural também que existam duas organizações sexuais, a feminina e a masculina. É natural que existam duas polaridades, a masculina e a feminina, em cada um de nós. E ora, teremos a polaridade feminina mais acentuada nas nossas vidas. Ora, teremos a polaridade masculina mais acentuada nas nossas vidas. E ora, por N motivos, haveremos nós, quiçá, de estarmos com a psique masculina no corpo feminino, ou a psique feminina no corpo masculino. Seremos igualmente filhos do mesmo Pai,
teremos a mesma responsabilidade na gestão das energias sexuais e teremos a mesma possibilidade da formação de uma família para o crescimento e desenvolvimento de valores para a vida. Então, que a gente tenha a nossa mentalidade um pouco mais acessível e aberta. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. O problema, como vocês veem, é de responsabilidade. E o nosso cuidado deve ser o de evitar a promiscuidade. Sejamos hétero ou homossexuais. Evitemos a promiscuidade. Evitemos o desrespeito e o desamor aos outros e a nós mesmos. E não é apenas na esfera física, é na esfera mental também. Não colecionemos por aí fantasias, companheiros invisíveis, que alimentem as nossas energias sexuais, porque no momento em que estivermos participando do contato, da troca, da produção dessas energias com o outro, esses companheiros que nós convidamos estarão lá conosco. E como a gente já falou, a nossa sexualidade é de fórum íntimo. Precisamos estarmos nós e os nossos parceiros. Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento. E aí é muito bonita essa parte. Emmanuel diz que no lar nós nos desligamos uns dos outros. Mas não é um desligamento em termos de conexão afetiva, não. Nós nos desligamos das dívidas do passado e nos religamos pelo amor. Então, os companheiros do passado que se achegam ao nosso lar na figura de filhos, maridos, esposas, pais e mães com débitos gigantescos junto conosco, ou que nós tenhamos débitos gigantescos junto com eles, é no lar que nós desligamos esses débitos do passado, desfazemos as amarras da dor e começamos a construir os liames de amor. Porque a gente foge do patrão, né? A gente foge do vizinho, a gente foge do amigo, a gente foge até da casa espírita, né? Mas de casa a gente não consegue fugir. Infelizmente ou felizmente, a gente não consegue fugir. Pais que sofrem na entrega das jovens que o lar lhes confiou aos seus companheiros futuros, quase sempre estão renunciando à companhia de antigas afeições que eles mesmos no passado mal conduziram. Quantos pais a gente fala, não, da minha filha ninguém vai chegar perto. Eu falava isso, eu sou mãe de 3, na minha filha ninguém encosta. Eu sou mãe. E muitos pais falam isso, né? Filha minha, ninguém vai tocar. Vai ficar comigo até os 21 anos, não é assim? É outro mito, não é? Não vai funcionar. Não vai funcionar. E, em geral, essa necessidade é porque aquele pai inconscientemente percebe naquela filha a sua companheira do passado e a dificuldade de deixar de partir. E as mães experimentam o mesmo fenômeno de dilaceração psíquica em se separando de filhos que lhes recordam, embora inconscientemente, as ligações do passado, boas ou não. E aí a gente fala, nossa, meu filho querido, né? E quem tem sogra sabe que é difícil, às vezes. Tem sogras que não querem abrir mão dos filhos mesmo. A gente fala, não, mas eu levo ele para casa e tomo conta dele. Não, quer ficar por lá mesmo, né? Depois não aceita a devolução também, né? Porque depois que o menino sai, não quer de volta. O que acontece? Essa mãe é aquela que percebe a presença daquele filho como sendo parceiro do passado. É uma percepção inconsciente, viu, gente? Não tem nada de pecaminosa nessa história. É inconsciente, a percepção do espírito. Comenta-se a possibilidade de legalização de relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Se Emmanuel falou isso na década de 40, o que é que ele não falaria hoje? É impressionante. É impressionante, né? E vocês sabem que existem países em que existe casamento temporário, né? Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. Aliás, saiu no Yahoo e tudo mais. Casamento temporário, né? Então, vamos supor que Francisco quer casar, mas ele já é casado. E aí ele quer casar com uma pessoa só por um mês, só para ele se divertir com outra pessoa durante um mês. Legalmente, ele vai lá, paga um tanto para o governo, ele assina um papel e casa. Isso existem países no Oriente Médio que fazem isso, casamento temporário de um mês, no final do mês acabou, né? Quem viu aquela novela do Clone, vocês lembram da novela do Clone? Tinha os casamentos temporários, né? Isso é legalmente aceito.
Isso é aceitável perante as leis dos homens nesses países em que acontece. De novo, não é crítica, é constatação. Isso está acontecendo hoje. Nós não estamos muito longe disso. Nós estamos longe ainda da santificação das energias, mas estamos a um caminho um pouquinho melhor. Pelo menos sabemos que moralmente somos responsáveis por aqueles que elegemos na nossa vida. Homem ou mulher adquirindo parceiro ou parceiro para a conjunção afetiva não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Não dá para ser egoísta na área da sexualidade. Aliás, não dá para ser egoísta de maneira geral, mas especialmente na área da sexualidade, tá? Bom, meu tempo acabou. E os slides não acabaram. E não vão acabar por um bom tempo. Então, acho que o chefe ali fez assim, né? Eu acho que é um sinal novo, né? Aqui do centro. Vai, pode ir. Então, vamos lá. Instituído o ajuste afetivo entre as duas pessoas, levanta-se concomitante entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural, ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. É a tal da fidelidade. Ah, mas eu estou lá na internet, né? Isso não conta porque é virtual. Conta. Conta. Infelizmente é outro mito. Conta. Ah, mas eu estou usando outro nome. Conta. Ah, mas eu estou fingindo que eu sou mulher ou que eu sou homem. Conta. Não vai ter jeito. Porque é uma traição. A gente está cruzando a linha. Quando eu assumo um relacionamento com alguém, um parceiro ou uma parceira, eu estou explicitamente, não implicitamente, mas explicitamente garantindo a ele ou a ela a minha fidelidade. Não tem como a gente se envolver com mais de um parceiro por vez e estar integralmente na relação com o outro. A gente até acha que pode estar, né? Aqui é muito comum multi-dating. Se vocês já fizeram aí o dating nas internets da vida, eu já fiz, por isso eu estou dizendo. Vocês vão perceber que existem pessoas que marcam encontros com 5, 6, 7 ao mesmo tempo, né? Durante várias semanas, para poder escolher uma ou um no final da história. É natural, é cultural e é aceitável. O problema é que nós formamos vínculos afetivos com as pessoas. As pessoas não são feitas de gesso. Elas têm sentimentos, são espíritos, como nós. Criam expectativas, têm sonhos, têm desejos, têm fantasias, têm esperanças, têm traumas, como nós. Então, quando nós nos vinculamos e damos a esperança falsa, mesmo que a gente fale a verdade, olha, eu estou vendo mais 5 além de você, mas o sujeito pensa, olha, eu sou o 6º, mas eu ainda estou no páreo, né? Quando a gente dá uma esperança falsa para alguém, a gente passa a ser responsável pelo dano que essa esperança causa no outro, quando essa esperança é cortada. Então, brincar com o sentimento alheio é profundamente sério. Não precisa ir para a cama, não precisa fazer chat sexual, não precisa falar coisas pornográficas, não precisa vivenciar o ato, nada disso. Basta dar essa esperança falsa ao outro. Que dirá fazer todo esse resto? Aí a coisa realmente vai complicar, porque todos esses atos, o uso da pornografia, a gente não condena, de novo, a constatação, quem somos nós para apontar dedo a alguém, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vê o uso da pornografia, ou o uso da traição, ou a mentira empregada para manipular o outro, para que o outro faça o que eu quero que ele faça para mim na área da sexualidade, esses crimes morais, que muitas vezes não são registrados na criminologia humana ainda, eles vão ter consequências seríssimas para nós. Maiores ainda se temos consciência disso já. E quando a gente é espírita, a gente já tem consciência. A responsabilidade é muito maior. E nós precisamos educar os nossos filhos hoje. Porque amanhã tudo vai ser virtual, não é isso? Tudo é virtual já, amanhã mais ainda. Teremos que educá-los desde já para a responsabilidade. Quando você está conversando com alguém na internet, é você, alma, trocando energias com o outro, mesmo tem uma tela no meio. Você pode dar uma identidade falsa, você pode mentir, mas é você emanando energias com o outro, se vinculando com o outro. Quando você conversa com alguém em outro país e dá falsas ideias ou falsas esperanças para aquela pessoa, é a mesma coisa. Pelo telefone, todos nós temos responsabilidades grandes. Desfeitos os votos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução.
Toda sementeira acompanha a colheita, conforme a espécie, o que a gente acabou de falar. É razoável nos lembrarmos disso, porquanto o autor ou autora da defecção à vida, ante os princípios de causa e efeito, é considerado violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las até o ponto em que as injuriou ou prejudicou. E aí chega na nossa família na outra vida, uma criança completamente desestruturada, ou alguém que tem uma necessidade da nossa presença constante ao seu lado, emocionalmente, alguém que nos suga. É aquela mesma criatura que nós deixamos lá no ano passado. E ela está nos chegando agora na situação em que nós a deixamos. Para que a gente refaça a caminhada com ela e restaure gradualmente a confiança dela na vida, a confiança dela nas pessoas, a confiança dela em nós e em Deus. Imagine o buraco em que nós estamos entrando. Eu acho que hoje, quando vocês forem sentar na internet, vocês vão pensar 2 vezes antes de entrar no chat. Cuidado com o Facebook. É brincadeira. Depois ele olhou pra mim. Não, por acaso. Desculpa, Beth, nada pessoal. Nada pessoal, desculpa. Eu adoro o Facebook. Eu parei o olho. Pessoal, obrigada. Eu parei o olho. Só passei. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária. Eu quero que vocês leiam isso e vejam onde vocês se acham. Eu fiz o mesmo teste quando eu estava lendo. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, insado de ligações irresponsáveis. E existe o mundo sexual dos espíritos conscientes que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto que o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. O segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura levar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção, controle, educação dos impulsos. É natural que a gente tenha impulso, tem que ser assim, a gente tem um impulso, mas é mais natural ainda que a gente saiba se ele é bom ou ruim para nós naquele momento, que a gente saiba controlá-lo, pelo menos tente controlá-lo. Se nós formos seguir todos os nossos impulsos, nós estaríamos em muito problema, big trouble. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, isso é Emmanuel, 46, 47, perdão. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Eu pergunto a vocês, se um cientista atual falasse isso, a gente tomaria como verdade, não é? Emmanuel disse isso, muito tempo atrás. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta, porque são 2 polaridades, a masculina e o feminino, que todos nós trazemos conosco. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue,
verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. E aí a gente diz que o preconceito é filho da ignorância. Agora nós não temos mais por que dizer isso de nós mesmos, porque já não somos mais ignorantes. Emmanuel já explicou para nós a homossexualidade, e na década de 40. Agora nós sabemos. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. De existência em existência, de lição em lição, de passo em passo, por séculos de séculos na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos, por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. E eu vou parar por aqui. Porque a gente vai continuar, faltam 5 minutos da extensão do tempo que o Mackenzie nos deu. Como vocês veem, é um tema muito amplo, profundo, bonito, apaixonante, polêmico. E o mais interessante, na minha experiência pessoal, de ter pego esse material, é que durante o tempo em que eu me vi obrigada a ler tudo isso, eu assisti muitas palestras na internet sobre o mesmo tema, espíritas e não espíritas. Eu tive a possibilidade de ver fragmentos da minha vida nessa existência passando na frente dos meus olhos. Então, às vezes, quando eu lia esses textos, muito mais do que esse, porque a gente teve que peneirar para fazer os slides, quando eu lia os textos, eu via momentos da minha vida nos meus relacionamentos, momentos da minha vida no meu desenvolvimento como mulher, passando nos meus olhos. E me via em situações, falando, nossa, mas se eu soubesse disso antes, eu não teria feito. Ou se eu tivesse aprendido isso na minha adolescência, talvez eu não tivesse passado por aquela experiência, ou talvez eu tivesse aprendido mais com aquela experiência. Então é muito importante que a gente entenda que como nós somos espíritos imortais, vamos continuar reencarnando, nunca é tarde para a gente aprender. Nós estamos aprendendo agora para colocarmos em prática agora, não é na próxima vida. Se esse conhecimento se nos chega agora, é porque nós estamos prontos e maduros para compreendê-lo hoje. O que ocorre, porém, com os nossos filhos e com os nossos netos é um pouquinho diferente, porque eles já vêm nessa encarnação atual com uma capacidade, uma possibilidade de percepção, de absorção de conhecimentos em geral maior do que nós tínhamos quando éramos menores, quando éramos crianças. As perguntas que eles nos fazem já denotam uma maturidade maior do que era nossa naquela época. E é necessário que nós, como pais, avós, professores, trabalhadores, evangelizadores, espíritas, nós tenhamos respostas condizentes com a doutrina espírita, quando as perguntas forem formuladas. Então, quando algum dos nossos pequenos no corpo nos vierem fazer perguntas sobre a sexualidade, que tenhamos, acima de tudo, a sabedoria de respondê-las. Porque se nós não as respondermos, outros responderão. E talvez de uma maneira diferenciada da nossa vontade. Que nós busquemos esclarecer sobre a sexualidade sem os falsos pudores. Que nós busquemos falar que a energia sexual é uma energia divina que todos nós temos e que com ela podemos construir maravilhas, como já temos construído. É essa pulsão, é essa energia, essa lei de atração que nos faz estar aqui hoje juntos. Que não há nada de feio, pecaminoso, libidinoso, nada disso. É divino. Mas que exige responsabilidade e maturidade. Porque cada uma das escolhas que nós fizermos no terreno da sexualidade, bem como todos os terrenos da vida, mas em especial no da sexualidade, terá consequências sérias na nossa existência, que saem em existências futuras. Então nos cabe, como adultos encarnados, responder as perguntas dos pequenos. E nos cabe, como espíritas, continuar estudando. Então eu sugiro a vocês, sinceramente, que adquiram ou façam download do Vida e Sexo, é gratuito. Que adquiram, façam download do Consolador, é gratuito, e leiam. Porque se na minha vida física, minha, pessoal, nessa existência, esses livros me tivessem chegado às mãos na minha época de adolescência, talvez hoje a minha história de vida fosse um pouco diferente, um pouco melhor, um pouco menos dolorida na área da sexualidade. Quem sabe, começando agora, faremos que as nossas histórias no futuro sejam mais felizes.
Quem sabe, quando nós reencarnarmos novamente, talvez aqui na Terra, se formos merecedores disso, quando a Terra já estiver num momento melhor, poderemos falar sobre espiritualidade, sobre forças genésicas, sobre chakras, centros de força, com a mesma naturalidade que hoje nós falamos de outros assuntos. Sem pudor, sem vergonha, sem medo do retorno alheio. Mas para que nós cheguemos lá, precisamos começar a estudar hoje. Então é o estudo que combate a ignorância. É o estudo que combate o preconceito. É o trabalho conjunto em nós mesmos que nos faz melhorar. Vir à casa espírita não resolve a vida de ninguém. O que resolve é estudar. Estudar o espiritismo. Nos agregamos aqui para estudarmos juntos. Nos agregamos aqui para recebermos energias uns dos outros, nos fortificarmos, nos ampararmos mutuamente, como uma família. Que é assim que deve ser, segundo Allan Kardec. Mas é fora daqui, na nossa vida comum, nas nossas quatro paredes, na nossa prática diária, com tantos quantos usarem a nossa caminhada, que nós vamos de fato ser ou não espíritas. Então a gente pede a Deus que nós tenhamos a coragem de ser. Pelo menos tentemos ser espíritas. A gente agradece muito a participação de vocês, a paciência, a tolerância, acima de tudo o amparo da espiritualidade. Eles sabem que sem esse amparo nós não seríamos capazes de ter acesso a esse material e trazer isso a vocês. Muito obrigada.